Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, nas imagens, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Está tudo no ar, tudo ligado, tudo para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Tem a reapresentação a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, da cidade de Dois Córregos e outros 20 municípios na região do Centro-Oeste Paulista. O nosso convite para você ficar a próxima hora por aqui com a gente, curtindo, comentando e compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas mídias sociais. Eu sou Mauro Friesman, hoje é sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, e a gente recebe aqui para essa conversa aqui, a última conversa aqui que nós vamos ter no programa Gente que Fala antes do Natal, o Daniel Matos, nosso advogado, economista, especialista tributário, sempre colaborando aqui com a gente por aqui. Daniel, como é que tá? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Como vai? Estamos bem, obrigado pela presença. Quero te agradecer aqui pela colaboração com a gente o ano todo de 2023 e certamente estaremos juntos em 2024 fazendo as análises, conversando bastante aqui sobre economia e clareando aqui para a nossa audiência os caminhos dos números, o que a gente terá pela frente aí no próximo ano. Então, muito obrigado aqui pela presença sempre com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. E vamos aos números na véspera do Natal. Pois é, última sexta-feira antes do Natal, temos, digamos, um olho voltado para a ceia, que logo mais chega, também para as festas, para as férias, para as viagens, para os passeios, para os encontros, mas não podemos esquecer que o outro olho tem que estar ligado no que vem depois, no que vem a seguir depois disso tudo, né? Não só no começo do ano, mas durante o ano todo de 2024, afinal de contas, a gente está falando de números, a gente está falando de finanças, né? E sem elas, sem as finanças, a gente não vive, não sobrevive, né? Então a gente precisa fazer as contas sempre tudo muito direitinho. Daniel, uma semana ainda de resultados aí a serem alcançados pelo mercado, então tem bastante coisa ainda para acontecer, mas de uma maneira geral, para a gente fazer um balanço do que foi o ano na área econômica, já dá para dizer adeus ano velho ou ainda não? Bom, acredito que é possível, né, dado que nós estamos a 7 dias, basicamente 7, 10 dias para o final do ano. Se tiver alguma notícia nesse período, acaba não tendo tanto impacto. Esse período nos mercados ele tende a ser um pouco mais tranquilo em linhas gerais, né? As mudanças sempre acontecem no próximo ano seguinte, né, no mês seguinte de janeiro, porque normalmente isso é interessante, porque na economia a expectativa, né, dos indivíduos de uma forma geral, ela acaba sendo um misto de emoções. Como a gente tem uma expectativa muito grande sobre o que vai acontecer, boa parte das vezes a gente acaba antecipando atos sem nem sempre aquele ato acontecer. Então, eu acredito que, dado a iminência do fim do ano, nós não veremos nada muito relevante. Posso estar equivocado, vai que acontece alguma coisa minutos depois, mas em média, não. Em média, o que teria para acontecer já foi, agora é só esperar o próximo ano começar mesmo. Agora, o brasileiro médio, nesse dia, 22 de dezembro, ele está pensando em finanças ou ele já botou o pé no freio, ele já parou, porque agora é hora de exatamente botar a mão no bolso para gastar, né? É comprar presente, é preparar a ceia, enfim, as pessoas vão aí para as compras de forma pesada. Então, as pessoas estão menos pensando em poupar e mais pensando em gastar. Olha, eu te diria que a questão do gasto tem sido um ponto relevante, porque se nós formos fazer uma comparação dos últimos anos do que a gente gastava para comprar, por exemplo, um produto básico do café da manhã, por exemplo, o pão, né? O valor hoje é infinitamente maior, porque tiveram choques na economia que são repassados em forma de inflação. Então, eu acredito sim que o consumidor médio
ele vai repensar bem como ele vai fazer esses gastos de véspera de final do ano, né? Especialmente com o recebimento do 13º recente, dado que ele vai ter algumas decisões entre gastar ou não, né? Essa verba adicional que entra, que é esperada, mas que entra, né? Você deu o exemplo do café da manhã, o próprio café, né? Que há pouco custava menos de R$ 10 e hoje é mais de 20, um pacote de meio quilo, uma É coisa impressionante. impressionante. Um Isso tudo produto prático. inflação. Então, isso é interessante, porque se a gente parar para pensar, a cesta de consumo básica dos indivíduos brasileiros acabam tendo produtos similares, né? Então, por exemplo, café, arroz, o pão da manhã, independentemente da forma, todos os produtos, na média, tiveram um encarecimento muito grande ao longo desse ano, dado as notícias que foram ocorrendo durante, né? Né? A gente leva um susto, né, agora, nesse momento, né, indo para o mercado para poder fazer as compras, porque você quer ter uma ceia completa, né? Você quer fazer tudo como sempre foi, tradicional e tal, e muitas coisas são deixadas de lado, não dá para comprar, e outras até estão sendo substituídas, na verdade, né? Coisas alternativas para você não deixar passar em branco, né? É um exercício que está todo mundo fazendo, né, Daniel? Isso na economia é chamado como a restrição de renda, né? Porque o que acontece? Vamos imaginar que você tivesse uma renda X e que você consumisse determinados produtos relacionados a determinadas marcas. O que acontece é que se há um encarecimento do produto, o consumidor médio ele vai tender a tomar duas decisões. Primeira, deixar de consumir aquele produto X, se ele entender que aquele produto não é tão importante para ele, que ele consegue viver sem aquilo, então ele deixa de consumir ou ele reduz o nível de consumo, ou ele pode usar produtos substitutos. Por exemplo, ele consumia um café de uma marca X, agora ele vai consumir a da X-1, porque ele precisa consumir ou ele deseja consumir aquele produto, porém ele reduz o nível da qualidade do produto para que ele continue consumindo, ou seja, ele faz sempre uma questão de adequação da renda dele, e isso sempre é uma questão de análise de custo-benefício, né? Qual o benefício que eu tenho de consumir, continuar meu consumo corrente, né, atual de um produto X, com o sacrifício que eu tenho que fazer ao dispor de renda que eventualmente pode ser destinada para outras finalidades. Bom, em relação à inflação calculada aí nos últimos 12 meses, nenhuma surpresa. Acho que ficou dentro do que estava previsto, não fugiu muito da meta, né? Então isso é interessante, né? Quando a gente usa a expressão meta, né, muito tinha sido discutido durante o ano de haver uma flexibilização das bandas de inflação para ajustar eventualmente um desnível da inflação, né? Mas como a autoridade central, né, o Banco Central foi muito firme ao longo do ano em não alterar isso e manter as ofertas, mantendo até por um período muito longo a taxa de juro no nível elevado, e ele faz isso para que justamente haja um reajustamento dos preços para que a inflação volte gradativamente para dentro da média. E sim, eu acho que a gente não vai ter muita novidade em termos de inflação para o próximo ano, né? Estima-se que no ano que vem a inflação comece ali ou flutue ao longo de 3,7%, 4% durante o ano, segundo o relatório Focus, as atualizações que vão ter. Essa questão do cálculo da inflação, Daniel, intriga tanta gente, né? A gente que não tem exatamente o entendimento das ferramentas que são usadas para cálculo, quando você fala uma inflação de 10, de 11, de 12, que já tivemos aí no período da pandemia, agora felizmente deu essa recuada, fica em torno de 3 a 4, mas você vê produtos, a gente acabou de falar do café, o pó de café, né, que custava menos de 10, hoje custa 20, né? Aí o brasileiro, de uma maneira geral, pergunta, mas peraí, como é que pode um produto subir 100% mais até e uma inflação de 4 pontos percentuais, né? Porque é muita coisa que entra no cálculo da inflação, né? Uhum. Mas é difícil esse entendimento, né? Como é que você consegue clarear isso para o brasileiro mais leigo sobre esse tipo de cálculo, Daniel? Você diz no sentido do porquê o produto acaba tendo um acréscimo maior do que a inflação em si, é isso? A gente vê produtos que dobraram de preço, às vezes até muito mais Tá. que uma inflação de 4%, de 3%. Como que é possível isso, né?
Ah, tá, entendi a pergunta. É que, veja bem, não é só a inflação que é levada no cálculo, né? A gente acaba tendo alguns fatores adicionais que acabam afetando o nivelamento dos preços, né? Na economia, o preço, ele não é uma margem ideal de sensação do real valor daquele produto. Por quê? Existem informações que tanto os consumidores quanto os ofertantes, eles não conseguem capturar. Então, segundo a literatura, a inflação, ou para ser mais exato, o preço do produto, ele acaba flutuando no que é possível de capturar de informações de ambos os lados. O que acontece é que parte desse valor fica como se fosse um ruído, né? E esse ruído, como ele não é capturado, ele infelizmente ele adere ao preço. Então, o que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo, sim, várias questões, por exemplo, inflação, né? Aumento do nível da taxa de juros, como eu te falei, por um período para conter, só que durante o período que a taxa ficou elevada, você prejudica o ofertante que às vezes não pode fazer acesso de linhas de crédito incentivadas para que ele consiga continuar produzindo em larga escala e colocar o produto no mercado. Além disso, você vai ter outros efeitos, por exemplo, o consumidor, como eu te falei, ele opta por não consumir, e esse não consumo, que não era esperado pelo ofertante, ele acaba tendo que fazer um reajustamento do seu nível de produção para sempre buscando eficiência e otimização. Então, o ponto que chega é que assim, você tem vários aspectos por trás, né? Você tem outras variáveis, nível de carga tributária, taxa de juro, ambiente interno, ambiente externo que é capturado aqui dentro. Então, você tem essas variáveis que devem levar em conta dentro do modelo e que, por essa razão, o valor dos produtos, não todos, lógico, acabam tendo um valor muito maior do que a inflação. Outra dúvida que muita gente também tem, é claro, por conta da complexidade, né, da análise econômica, em relação à taxa de juros, que subiu muito, né, a taxa básica, que é a conhecida Selic, subiu muito, e é uma ferramenta que é usada, essa elevação que o Banco Central tem para segurar a inflação, porque desencoraja o crédito. Uhum, E a tendência é você derrubar a inflação, especialmente no Brasil, onde as pessoas dependem muito do crédito para uhum, comprar. Aí a pergunta é, por que que a taxa de juros sobe tão rapidamente e na hora de você fazer os cortes, esse corte é tão gradual? A gente está com uhum, a taxa bastante elevada, claro, em queda, mas para final de 2024, está se prevendo, ou seja, para daqui a um ano, é ainda algo em torno de 9%, e é muito alto, ou uhum, seja, é muito tempo para ela voltar a um patamar mais, digamos, civilizado, né? uhum. Isso se deve a um pequeno fator, né? A um fator, vamos dizer assim, uma variável diferente que entra agora dentro do modelo que não tinha. Por exemplo, a gente passou por um período pandêmico, né, em 2020, cujo período de pandemia, né, os governos ao redor do mundo tiveram que fazer incentivos, medidas para manter, para evitar com que o grau de pobreza da população mundial ficasse muito elevado ou outras coisas piores. Então, houve um incentivo muito grande. O que acontece é que durante aquele período, se a gente lembrar bem, a gestão anterior do governo tomou decisões de reduzir muito a taxa de juro, né? Então você teve uma Selic que chegou em 2,5% à época. O que acontece? Isso é chamado uma política monetária expansionista, ou seja, você reduz o nível da taxa do juro para incentivar o consumo corrente, porque você desestimula a poupança. Ou seja, não valeria tanto a pena naquela época eu comprar título público da União, que iria me pagar 2% ao ano, ou investimentos relacionados. Então, eu poderia tomar uma decisão de consumir mais, e essa foi a ideia. O que acontece é que quando você faz isso, o efeito que se espera no curto prazo é que ele seja mais intenso. Só que, infelizmente, como a gente viu, a economia não estava seguindo a mesma intensidade. Então, você cai no que se chama de armadilha da liquidez. A política que você teria feito para tornar aquilo mais forte, para você dar um impulso na economia e, eventualmente, depois você fazer os ajustes na calibração, não acontece. Então, o que acaba acontecendo? A inflação dispara, como disparou no país, e aí a autoridade central ela tem uma decisão muito dura a fazer, que é, opa, não consegui incentivar de forma forte, infelizmente agora eu tenho que elevar muito a taxa de juro para
para corrigir esse desnível no longo prazo. Então, o que acontece? O efeito, por mais que a intenção tenha sido boa no curto prazo, o efeito ele acaba durando de médio a longo prazo. Médio a longo prazo estaria falando aí de 4, 8 anos para você ter um reajuste disso. Então, por isso que ainda hoje espera-se para que o ano que vem a taxa Selic flutue numa banda de 9, 9,5%. Tá? É porque esse efeito da inflação ele vai sendo corrigido de forma gradual. E, de novo, veja que durante o ano, o presidente do Banco Central e o presidente Lula, eles debateram muito sobre qual seria o nível adequado da taxa de juros, né? Porque, logicamente, o empresário deseja uma taxa de juros menor para, de novo, poder fazer acesso a linhas de crédito, entre outras coisas, né, que são relacionadas à sua atividade. Entretanto, quando a autoridade central monetária toma uma decisão dessa, ela não está analisando só aquele ambiente, ela está analisando aspectos atuais e futuros que podem refletir. Porque imagina que se a Selic ela é mal calibrada, você tem um descolamento da inflação de novo, que a inflação poderia alcançar níveis muito mais altos do que vistos. Então, por isso que, como você disse antes, felizmente a inflação está chegando perto da banda da meta, o que sinaliza que a autoridade central atuou bem nesse recontrole, mas infelizmente a expectativa é que para os próximos anos você vá tendo pequenos cortes na inflação para tentar gradativamente retirar esse peso para que a economia se estabilize. Lembrando que a economia, a força motriz da economia é o consumo. Então, isso sempre é feito com o objetivo de manter o consumo corrente, né, para que o país continue operando. É. Outro assunto, Daniel, sempre se chamou atenção a respeito de taxa de juros de cheque especial, de cartão de crédito, que é uma outra realidade, é completamente diferente do que a gente acabou de falar, da taxa básica, que é a taxa Selic. O brasileiro se comportou bem ao longo de 2023 em relação a não entrar em cheque especial, a não fazer a não entrar no rotativo do cartão de crédito, no cartão de crédito, para não cair nesses juros escorchantes, ou as pessoas erraram na conta ou não entenderam exatamente e acabaram entrando aí numa ciranda ruim de sair agora. Infelizmente, né? O problema do crédito ele tem algumas coisas que entram dentro da mensuração. Tem um estudo antigo do Banco Central que estima que entre 45%, 55% da taxa de juro do rotativo captura outros inadimplementos, ou seja, o banco ele tem que continuar a oferta dele constante de crédito na atividade dele, e como ele acaba tendo um prejuízo operacional em determinadas linhas de financiamento, ele repassa isso para o consumidor. Então, por isso que a gente acaba tendo uma taxa de juro de crédito, né, das instituições tão elevadas, principalmente quando você entra no rotativo. Né? O rotativo de algumas instituições chega a 300%, 400%. Por isso que ao longo do ano houve um debate sobre estabelecer níveis para a taxa de juros do rotativo. Né? O acesso ao crédito ele é fundamental para coibir ou reduzir níveis elevados de pobreza, porque imagina uma pessoa que ganha algo em torno de um salário mínimo, tem um microcrédito que ele consegue ter acesso, às vezes a remuneração que ele ganha não é suficiente para ele fazer frente às obrigações que ele tem, então ele acaba entrando no crédito para manter a linha de consumo dele ou, eventualmente, adquirir outros bens. E que isso, infelizmente, afeta a economia como um todo. Então, te respondendo, eu acredito que não seria tanto consumidor assim, bom ou mal durante consumir, mas que, infelizmente, é uma condição, que é um mecanismo que ele faz acesso para tentar reduzir o nível de pobreza, né? E, infelizmente, a instituição financeira tem como repassar isso de volta, elevando o rotativo, que é uma pena. E uma das explicações para esses juros escorchantes, você acabou de falar a respeito do prejuízo operacional dos bancos, né? Quer dizer, isso tem a ver com a dificuldade de pagamento, muitas vezes, desses empréstimos, e o banco acaba querendo tirar esse prejuízo daqueles que pagam direitos. Que não pagam direito acabam levando um problema que pagam, né? Então, fica... Porque não existe a garantia, né, do banco
quando faz esse tipo de empréstimo. Houve a inadimplência, vai ter que tirar de outro lugar. É diferente quando é uma compra de um carro, vai lá, retoma o carro. Um imóvel, vai lá, Uhum. retoma o carro. Existe uma garantia. É isso que explica esses juros tão escorchantes. Um dos motivos, claro. Isso é. Por isso que você acaba vendo ofertas de crédito melhores, como você falou, carro, imóvel, porque existe uma garantia por trás, né? Ou seja, o banco, eventualmente, quando ele vai tomar, ele tem o risco, ele prevê o risco de ter um inadimplemento naquela obrigação, ele minimamente, por meio da garantia, ele tem como fazer uma compensação, né? Ajuiza lá as medidas legais que cabem, em prol de receber aquela garantia. Agora imagine uma operação a um cartão de crédito, um limite bancário. Instituições financeiras concedem linhas de crédito atrelados a investimentos, produtos financeiros, ou em qualquer outro direito. O ponto é que, logicamente, para a instituição que não tem uma garantia, ela está muito mais exposta a risco em operações descompromissadas ou sem garantia do que operações com garantia, e por essa razão você acaba tendo valores muito distantes em termos de nível de juro para aquela operação, porque é o risco, né? E, de novo, veja, são duas partes em polos distintos tentando capturar informações, ou seja, a instituição financeira, ela tenta o máximo possível ler o consumidor dela para tentar mensurar qual o nível de risco que ela vai ter em relação àquilo e oferecer, às vezes, até um produto melhor. Da mesma forma que o consumidor tenta, quando vai tentar obter uma linha de crédito para adquirir um bem ou fazer algum tipo de consumo sem uma garantia, ele tenta sempre buscar melhores condições. E, de novo, no meio dessas duas pessoas existe um ruído que, a depender do nível, pode, em certas oportunidades, gerar numa não concretização do negócio. Você não consegue com que as partes firmem aquele negócio, que o risco pode ser tão elevado, às vezes sem ter um conhecimento efetivo, mas só pelo ruído, né? Na dúvida, eu opto por não. A gente está conversando hoje com o Daniel Matos, economista, advogado, especialista em direito tributário, fazendo uma análise sobre a economia brasileira, a economia do bolso, né, dos brasileiros ao longo de 2023, o que esperar disso tudo em 2024. Tudo aqui no programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet. Nossas imagens também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 horas da noite pela Rádio Cultura AM 990, no município de Dois Córregos e outras 20 cidades da região ali, do Centro-Oeste paulista. Daniel, eu fiz todas essas perguntas. A gente já vai entrar aqui para falar um pouco de macroeconomia, o que foi que aconteceu na macroeconomia, reforma tributária, enfim, assuntos mais pesados, que dominaram a agenda econômica aí de 2023, falando um pouquinho mais do micro ali, do dia a dia das pessoas, enfim, da receita e da despesa. Tudo isso que a gente falou sobre inflação, taxa de juros, coisas de difícil entendimento muitas vezes, e que isso seria fundamental na vida de cada um para poder entender e lidar no dia a dia com os números, né? Mas isso está, essa falta de entendimento está realmente, de fato, ligada à falta de educação financeira das pessoas no Brasil, né? O que os economistas pensam a respeito desse tema, educação financeira? Porque não passa pela escola, não se vê um programa, uma política pública nesse sentido, e que é fundamental, tantos países têm, né? As pessoas precisam saber fazer contas, né? Daquilo que entra, daquilo que sai, e fazer esse gerenciamento da vida, né? Da vida financeira. Assim, eu sou suspeito, né? Eu acho que a economia, ela deveria sim entrar como uma atividade, uma disciplina, perdão, durante o período do ensino médio, né? Ou algum período durante a formação básica, porque independente, aí você passa a informação de uma forma mais suave, como você mesmo mencionou. A economia, se você olha de forma profunda, é um tema muito específico e denso, né, para os especialistas que atuam com isso. Então, assim, eu acho que você poderia, sim, ter uma disciplina gerando uma educação financeira, porque só a sociedade só ganha com isso, porque o quanto mais consciente você deixa o indivíduo sobre qual a importância da taxa de juros, qual a importância da reforma tributária, qual é a minha renda,
qual é a minha restrição de renda, como a inflação consegue reduzir o salário que eu recebo, a remuneração que eu recebo, e essa diferença que sobra. Será que eu preciso agora reajustar o meu consumo? Será que eu consigo continuar consumindo da mesma forma? Decisões sobre investimento. Será que agora eu arrisco mais e vou para o mercado financeiro comprar ações, criptoativos ou qualquer outro tipo que tenha uma oscilação mais elevada? Ou eu opto por ficar num ambiente que a renda fixa, que não tem uma remuneração, não tem um risco-retorno tão elevado, justamente porque ele tem variáveis dentro do cálculo que tornam ele menos exposto a risco. Então, eu acho, sim, que todo esse conteúdo poderia, sim, ser passado, na minha percepção, desde a educação básica até a conclusão do ensino médio, porque se você faz isso, as pessoas acabam tomando melhores decisões na média, e você evita situações como essa de, eventualmente, a pessoa decidir entre tomar um crédito, sabendo que tem um risco muito grande de inadimplemento, cujo inadimplemento, se ele ocorrer, aquela instituição financeira X vai acabar repassando para outros consumidores que pagam seus empréstimos em dia. Nesse sentido da educação financeira, Daniel, eu penso o seguinte: os bancos têm uma grande chance, eles têm uma grande ferramenta nas mãos, têm a faca e o queijo nas mãos, como se diz, para poder atuar nesse trabalho, claro, desde que queiram, porque o país hoje está muito mais bancarizado, isso em 3 anos mudou completamente, né? Com a pandemia, surgiram muitas contas digitais, né? E as pessoas passaram a lidar digitalmente com o dinheiro e não mais com a cédula na mão, né? E de forma eletrônica, né? E com o dinheiro de plástico, que é o cartão. Então, as pessoas estão ligadas aos aplicativos, estão ligadas às informações que vêm pelos bancos dentro dos aplicativos, e por ali deveria vir essa informação sobre educação financeira. Eu acho que é a grande ferramenta que se tem hoje, já que uma dificuldade é implementar isso nas escolas, ou, né, talvez isso fosse uma coisa mais demorada, mas a tecnologia da informação está aí para poder levar isso para as pessoas na palma da mão, né? O que você acha? Não, eu concordo, né? Na economia tradicional, né, como você falou, instituições financeiras, isso não é muito comum, né? Você vê essa parte mais forte de educação, né? Você até tem alguns grupos, mas você não tem isso, como você mencionou, na palma da mão dentro de um aplicativo. Agora, olha o interessante, por exemplo, dentro do ecossistema dos criptoativos, de uma forma geral, independentemente dele, existe uma campanha que tem há muitos anos de conscientizar o indivíduo sobre o que é um criptoativo, qual é o acesso, ou seja, existe campanhas de, sim, educar, né? E existem até incentivos para educar. O meu ponto é, eu acho que as instituições do mercado tradicional poderiam seguir esse mesmo exemplo e criar campanhas de educação, né? Porque quanto melhor for a sua população educada, melhor vai ser as condições de acesso ao crédito e as decisões na tomada ao crédito. Ou seja, como você pontuou, a instituição financeira se beneficia porque ela acaba tendo um consumidor mais consciente, né? Logicamente, a necessidade ou a exposição do risco pode mudar a depender do nível de consciência do consumidor. Então, eu acho sim, que eu sou pró um consumidor mais educado financeiramente, mas educado no sentido de consciente, né? Que ele tenha consciência dos riscos e direitos que ele possa ter dentro desse ambiente econômico, que é importante e afeta todo mundo, independentemente da idade. O Open Finance não seria uma boa ferramenta para isso, uma vez que o consumidor, o cliente do banco, né, ele abre as informações dele para todos os bancos com isso nas mãos, né, saberiam orientar, né, as melhores estratégias de poupança e de gastos e despesas e receitas, não? Não, sim, com certeza, né? Essa é uma das ideias que se tem no Open Finance, que é eu decido por abrir as minhas informações para a instituição financeira, né? Em troca de qual é a contrapartida? De que a instituição financeira possa me ler melhor e me dar melhores condições de acesso a crédito ou uma nova linha de produtos de investimento, novos seguros, ou seja, aquela questão do ruído que eu mencionei antes. O ruído, ele fica menor, né? Porque você aproxima as partes, né?
que imagina que é como se as pessoas estivessem numa mesa, né, consumidor de um lado, instituição de um outro, mas distantes. Se você opta, porque isso é uma decisão subjetiva de cada indivíduo, né? Se ele opta por abrir, você tem um aproximamento, uma aproximação a depender do nível de informação que está sendo compartilhada e que, logicamente, isso pode ser utilizado, inclusive, para a instituição financeira educar ou aconselhar melhor aquele indivíduo em termos de consumir linhas de crédito ou não e fazer investimentos ou não. O programa Gente que Fala prossegue por aqui. Nossa conversa hoje com Daniel Matos, advogado, economista, especialista em direito tributário, fazendo uma análise da economia brasileira, do bolso dos brasileiros de uma maneira geral, ao longo de 2023, o que esperar das finanças para 2024. Até aqui, nessa primeira metade do programa, a gente falou sobre o dia a dia, a microeconomia, colocamos a mão no bolso do consumidor, no bolso das pessoas, no bom sentido, né, para explicar exatamente o que está acontecendo com os números, enfim, e na próxima meia hora, depois do intervalo, que a gente vai fazer agora, a gente vai entrar nos assuntos mais relacionados com a macroeconomia. Então, a mensagem do nosso apoiador, a gente já volta em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Fala, está de volta aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens pela Altivia TV da internet, também nas redes sociais, Instagram e Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 horas da noite pela Rádio Cultura AM 990 para Dois Córregos, o município de Dois Córregos e outras 20 cidades da região do Centro-Oeste paulista. Hoje com a gente aqui na nossa conversa, o Daniel Matos, advogado, economista, especialista em direito tributário, falando sobre os números da economia brasileira em 2023, as expectativas em relação às finanças, tudo isso em relação aos números para 2024. A gente fez uma análise aqui sobre o bolso do consumidor na primeira meia hora do programa. Vamos falar um pouco mais agora sobre macroeconomia. Aliás, antes disso, Daniel, um último ponto sobre microeconomia que interessa muito as pessoas trabalham, as pessoas têm lá os seus salários. O que prevê em 2024 para reajustes salariais dos trabalhadores? Será que vai ter possibilidade de ganho real para as categorias? Ou algumas categorias ainda até vão continuar perdendo, recebendo reajustes até abaixo da inflação? Olha, isso é a senhora pergunta, por quê? E aí você tem reflexos relacionados. Vou tentar responder tudo. Veja bem, vamos imaginar, né, no meu exemplo, que a inflação encerrou o ano em 5%. Então, espera-se que para o próximo ano você tenha um reajuste, né, em 5%, só para estabelecer o nível e você não ter perda efetiva, né, dados os níveis de inflação. Entretanto, você tem alguns aspectos relacionados, né? O Brasil, ele, como a gente sabe, ele é um país muito que goza de um nível de informalidade muito grande. Então, a gente acaba tendo várias situações em que as pessoas são contratadas sem ter um registro formal em carteira e exercem outros tipos de modelos de trabalho, contratos, que não está dentro do registro formal seletista. Qual o problema em relação a isso? O problema é o seguinte, vou dar dois exemplos. Primeiro, vamos imaginar que o sindicato X tenha feito um reajuste salarial acima do nível inflacionário. Qual o problema? Segundo uma linha de entendimento da literatura econômica, você acaba, tudo bem, sob a ótica do indivíduo, é benéfico que ele tenha um acesso a um aumento de renda acima do nível da inflação, mas veja, meu ponto não é o indivíduo em si, não estou dizendo que a pessoa não merece, só estou comentando o reflexo que vem por trás. O que acontece é que, assim,
As empresas elas têm um custo estimado, um custo fixo estimado para desenvolver suas atividades. Se eventualmente você eleva muito a faixa salarial, o piso normativo, você acaba encarecendo o custo de mão de obra. Então, você vai acabar tendo alguns reflexos. Primeiro, a empresa absorve aquele custo e repassa para os seus consumidores, ou seja, o serviço que antes era X, agora vai ser X mais 1, X mais 10, a depender do que ela absorve de custo, porque as empresas não vão, assim como nós, não vão desempenhar suas atividades ou trabalhar para ter prejuízo operacional. Então, esse custo é repassado. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, ela pode tomar uma decisão que aquele custo acaba sendo muito elevado e ela resulta em cortes, né, que acaba elevando o nível de desemprego das pessoas. Então, você acaba também tendo um efeito negativo, né, que as pessoas que esperavam por aquilo não vão conseguir se manter nos empregos, ou a empresa que até estimava abrir novas vagas opta por não abrir, tendo aquele custo adicional que entrou. Então, o meu ponto é que se você aumenta muito o piso salarial, o reajuste salarial, você acaba analisando sobre os dois pontos, você acaba encarecendo o custo de mão de obra e que às vezes aquela pessoa que estava esperando manter o trabalho ou que estava contando com aquele reajuste acima do nível da inflação, o efeito por trás é muito ruim. Então você acaba tendo uma resistência a isso, né? O que pode levar também com que, eventualmente, como eu te falei, o Brasil ele tem um nível de informalidade muito grande. Pode resultar que, vamos dizer que o salário mínimo hoje é 1.302, pule para 1.600, arredondando. Né? As empresas optam por não contratar e acabam, junto com a população, decidindo meios alternativos de contratação. Então, o que acaba acontecendo na prática, e muitas das vezes, você acaba tendo condições em que o indivíduo, infelizmente, acaba aceitando receber menos para desenvolver o mesmo trabalho, por mais que você tenha um piso normativo alto. Um fato disso que ficou um ponto relevante durante esse ano, não sei se você se recorda, foi aquela questão do aumento do piso por lei para o pessoal que atua no setor da educação, da saúde, em que, se eu não me engano, o piso das enfermeiras saltaria, acho que para 5 mil, algo do tipo, e sob a ótica dos hospitais foi, poxa, e agora? Né? Como a gente sabe, o sistema de saúde ele já é caro, né? Já é caro você ter acesso a planos de saúde. Então, veja o ponto, a ideia, a intenção, ela é boa, só que o efeito que vem por trás, ele é muito pior, né? Então, esse é o ponto. Eu não digo sobre a ótica da pessoa não fazer jus. O que eu digo é que, assim, que pode ter, na média, situações de aumento dessa informalidade. Então, quando for sair uma leitura de desempenho da economia e empregabilidade durante o ano, o que pode acontecer em razão dessa alteração é você ter um aumento do nível da taxa de desemprego. Você fala, poxa, o governo fez o possível para gerar melhores condições para os funcionários, né, para as pessoas, para a população de uma forma geral, entretanto, aumentou o nível de desemprego, né? Então, esse é um ponto interessante, porque, assim, nem sempre a boa intenção ela tem um efeito futuro positivo, às vezes pode ser algo negativo, não nem sempre, né? Isso é só na média. E aquela frase muitas vezes dita, que após essa explicação sua, dá para entender muito bem, né? Porque ela se aplica à economia. Vamos devagar com o andor, né? Você tem que estabelecer as coisas aí para tudo caminhar junto, né? Se você puxa daqui, você arrebenta na outra ponta, deu para entender. Bom, vamos falar agora sobre macroeconomia, porque uma das, digamos, heranças, né, de 2023 para a economia brasileira, em termos de grandes trabalhos, foi o trabalho do governo para aprovação da reforma tributária. E a gente já entende já o que foi aprovado, mas agora é a hora do vamos ver, né? E como é que vai ser a transição disso tudo? É para muitos anos, é para décadas, né? Mas o primeiro passo dessa transição, você acha que já está pronto? Quando você diz primeiro passo, o que você quer dizer, A efetivamente? implementação prática, né, da reforma tributária, Tá. porque a gente já vai ver logo de cara vários efeitos, não sei se drásticos, senão aí a gente é capaz de levar aí uma coisa negativa aí para isso tudo.
mas vai ter impacto importante, por exemplo, o aumento da cobrança do imposto para quem presta Hum, serviço. Isso é fato, né? Só não se sabe exatamente quanto, mas vai ter um quanto é? salto bastante importante. Isso é porque a urgência de se aprovar a reforma, porque segundo a lei existe o princípio da anterioridade, né, segundo a Constituição, em que se você aprova isso durante um exercício, né, durante esse ano, ele pode passar a valer a partir do ano subsequente, né? Esse é um dos principais fatores em termos da corrida para eventualmente aprovação. Como você bem falou, a reforma tributária, eu fiz um artigo recente que vai sair publicado com um economista do Mackenzie, que a gente fez uma simulação qual seria o efeito da carga tributária sobre os setores, né? A gente estimou 12 macro setores e você vê alguns setores, né? Por exemplo, como o setor de serviço, como você falou, com uma carga elevada, o setor do comércio, se eu não me engano, agora chegando a um acréscimo percentual, tá? De quase 100%. Porque o que acontece? Por que muda, né? Só que você vai ter setores que vão ser beneficiados. A indústria, em sua grande maioria, vai ser beneficiada, vai ter uma redução de carga. O que vai acontecer? Você está tendo, em razão dessa simplificação tributária, porque agora você vai ter um IVA só, você vai pagar um imposto só, você vai acabar tendo um repasse proporcional de tributos. Por exemplo, comércio. O comércio não tinha o IPI, né, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, isso era da indústria. Né? Agora, com a reforma, isso passa para ele. Por isso que boa parte dessa percentagem que gera esse encarecimento é um IPI que não tinha e que está vindo. Né? E que o setor, infelizmente, vai absorver. Então, imagina o seguinte, meu caro Mauro, você já pagava caro pelo pão, certo? Você vai pagar um pouco mais, porque, como eu te falei, o comércio, de uma forma geral, vai ser afetado pela reforma. Então, isso é um valor, é um custo que entra dentro do valor para manter. Né? Então, o que acontece é que, assim, infelizmente, né, a ideia de simplificar ela é muito boa. Você simplificar, você diminuir o tempo que as empresas levam para cumprir as obrigações tributárias. Você vai gerar uma economia na média para as empresas que não vão precisar mais de empresas de auditoria, contabilidade, dependendo até jurídico, para fazer o auxílio durante o compliance, ou seja, para se manter conforme a legislação. Isso nesse modelo agora não há uma necessidade tão premente. No entanto, você vai ter um repasse de carga para outros setores. Alguns setores vão ser penalizados, outros vão receber um benefício de uma forma geral. E que, no fim, infelizmente, o consumidor sente na hora que ele for adquirir o produto. Né? Essa infelizmente, a pior parte. Outra máxima, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Nesse sentido, consumir ou poupar em 2024? Caraca, caraca, é que você tem que levar em conta alguns fatores. Né? Taxa de Consumir é juros. sempre muito bom, né? Poupar também, né? Então, Não, que assim, né? Na qual, qual, literatura. qual a importância disso tudo? Que as pessoas tenham dinheiro para consumir, que sobra ainda para guardar e fazer a sua poupança, seus investimentos. Porque assim, segundo a literatura, o que você vai ter é que assim, a decisão de poupar e consumir, olha que engraçado, ela é uma escolha de sacrifício, né? Quem imagina o indivíduo que ganha R$ 2.000, para simplificar o exemplo. Aquela pessoa, ela consegue viver bem consumindo o básico dela por mês, exemplo, em R$ 1.500. Então, sobra um excedente de renda de R$ 500. Se ele não tem outra intenção de consumir novos produtos, ou ele não deseja aumentar a cesta básica de consumo, ou seja, ele não quer comprar agora produtos mais caros, porque ele entende que aqueles produtos que ele já consome, para ele, já atendem o desejo dele de consumir. Esse excedente ele pode poupar. O ponto é, a decisão entre você consumir ou poupar está relacionada a sacrifício, ou seja, se eu consumo agora, eu estou sacrificando minha poupança futura, eu estou deixando de guardar dinheiro pensando no meu consumo atual. Da mesma forma, o inverso. Se eu opto por não consumir agora, ou seja, eu sacrifico o meu consumo em prol de ter mais renda poupada no futuro, pensando eventualmente em cobrir uma emergência futura, há um sacrifício. Então, a questão é que assim, você sempre vai dosar a questão do sacrifício atual ou futuro a depender, de novo,
do nível de satisfação ou desejo, né, em relação àqueles bens que aquela pessoa ou grupo de pessoas consomem. E isso é algo muito subjetivo, né? Na teoria econômica tem um negócio chamado de suavização do consumo. O que isso quer dizer de uma forma geral? Que se as pessoas elas conseguem ter, de uma certa forma, uma segurança enquanto à renda futura dela, ela consegue dosar melhor, ela consegue decidir melhor o nível de consumo adequado e a poupança futura. Por quê? Porque ela sabe que ela vai receber aquele valor de forma consecutiva ou de forma constante durante o tempo. Agora imagine o seguinte, outra pessoa que trabalha que não sabe se no mês subsequente ela vai continuar empregada ou se ela vai continuar a receber um salário. Por mais que a gente saiba que existe o seguro-desemprego, o seguro-desemprego ele cobre um período temporário da ausência de trabalho, ou seja, o momento aquilo acaba. Então, qual que é o ponto? É que normalmente as pessoas, na média, tendem a fazer um consumo abaixo do ótimo, ou seja, abaixo do ideal, porque ela não necessariamente, mas de forma involuntária, vai tender a ter um receio futuro de amanhã ou depois não ter renda. E isso afeta o consumo. Como é que o mercado trabalha, Daniel, e absorve os impactos que são provenientes daquilo que não é possível ter controle? Por exemplo, guerras, conflitos. A gente tem ainda a guerra Rússia-Ucrânia, a gente tem um conflito no Oriente Médio, a gente tem os problemas na África, a gente tem guerras civis, a gente tem aqui na América do Sul posse do novo governo da Argentina, enfim. Isso tudo deixa o mercado sempre em ebulição ou essas coisas já produzem um efeito que o mercado absorve e já, como vocês dizem na economia, o mercado precifica e já começa a trabalhar com essas coisas? Como eu te disse no começo, né? O mercado acaba precificando pior, vamos falar assim, a expectativa, né? Ou seja, quando você está na iminência de um fato acontecer, independentemente dele, a precificação é pior, porque você tem muito temor, você tem muito medo relacionado àquilo que torna que aquele ruído acaba sendo maior. No caso da Guerra do Oriente Médio, entre outras, vamos colocar dessa forma, catástrofes, né? Atualmente, isso de uma certa forma está precificado, né? Ou foi mal precificado no passado e gradativamente isso foi se ajustando, né? Porque se você lembrar dos últimos anos, o que muito se dizia era, olha, vai vir recessão econômica no mundo porque tornou mais complicada essa leitura, né? Houve uma mudança do ciclo econômico que afetou, você acaba tendo uma situação de desnível. Veja, isso até hoje é lido e dito, mas não com a mesma intensidade que se dizia antes e com o mesmo receio. O ponto é que, na média, isso já, de uma certa forma, foi capturado, ainda que de forma equivocada ou de forma superficial, mas foi capturado. Logicamente que a gente espera que não existam guerras, catástrofes e nem nada relacionado. Por quê? Se isso não existe, o mercado, de uma forma geral, consegue receber melhor aquele incentivo positivo do que, infelizmente, o que a gente vivencia, dado esses eventos que você mencionou. É. Falar um pouquinho de chuva, e não é meteorologia aqui, não. Não se trata dos efeitos do aquecimento global trazendo as tempestades. A gente vai falar de chuva de boleto. Chuva Que de tem boleto. a chuva de boleto que tem no mês de janeiro, porque é o IPTU, é o IPVA, enfim, uma série de despesas, matrícula da escola, enfim. Como fazer esse equilíbrio, porque as pessoas estão gastando agora no final do ano, porque tem festa, porque tem comemoração, tem viagem, tem passeio, evidentemente, e tem 13º, para quem recebe 13º, mas o dinheiro acaba, né? Não é bem assim. Então você tem que fazer aí uma estratégia para abrir o guarda-chuva nessa chuva de boleto que vem aí. Quais são as dicas? Nossa, as dicas complicado, porque porque a decisão de consumir é subjetiva, mas na média, né, para quem vai ter um começo do ano com custeio, como você falou, IPVA, IPTU, material escolar, às vezes até licenciamento, qualquer outra coisa relacionada a um custo adicional,
Eu entendo que se a pessoa recebe o 13º, deveria gastar esse valor que vai vir agora com moderação, pensando no que vai vir o ano que vem. Aí muito se pergunta, fala, poxa, mas bem que a prefeitura ou o Estado poderia ter dado um desconto maior para pagamento à vista, para incentivar o pagamento das pessoas, né? Porque o que acontece, como a gente sabe, o percentual de desconto é muito irrelevante quando você escolhe entre você pagar o IPTU ou o IPVA a prazo do que você pagar ele à vista, né, na parcela única. Então, o que eu acho que, assim, se as pessoas conseguirem, dentro das suas possibilidades, guardar um acréscimo de renda para cobrir isso no início do ano e tomar uma decisão entre, eventualmente, quitar o IPTU à vista ou aderir a um parcelamento, dado que a percentagem de desconto ela é muito ínfima, né? Ela é muito pequena, dado o benefício que se espera, acho que seria melhor em termos de que ano novo, né? Como você falou, chuva de boleto, e ainda tem todo o exercício do próximo ano com contas a vir, né? Porque conta é a única coisa que não para. Hum. Ainda sobre a questão dos investimentos, né, daquela parcela excedente, né, o que o trabalhador conseguiu segurar, né, e não gastou e poder poupar. Antes se falava muito sobre caderneta de poupança, né? Claro que ela existe, não paga imposto de renda, é a aplicação mais popular que tem, mas ela apanhou tanto aí nos últimos anos, né? Porque estava dando um rendimento de perda, né? Menor do que a inflação, né? As pessoas Uhum. deixaram de se interessar pela caderneta de poupança até a partir do momento em que houve um incentivo maior para a pessoa física em outros mercados conservadores, né, mas dentro da própria Bolsa de Valores, compra de títulos do governo, o pequeno investidor, a pessoa física, que tem pouca possibilidade de investimento, mas ela tem agora condições de ter outras ideias na cesta de investimentos para poder poupar? Olha que interessante, né? Você falou de título público, né? Você tem uma mudança esse ano, que são a criação de novos títulos. Por exemplo, você tem o título voltado para a educação, você tem título voltado para a aquisição de um bem ou serviço, em que você paga valores pequenos, e aquele valor, durante um período considerável, vai acumulando até a data que ele te devolve aquilo, para que você consiga fazer uso do capital, né? O problema é que, assim, qual é o problema da poupança? A poupança, o que acontece é que, imagina que existe vamos chamar assim, como se fosse um gatilho de acionamento ou não, né? Se a taxa Selic está acima de 6%, a poupança ela tem um método de mensuração diferente. Ela pode até acabar sendo interessante, né? Como a gente passou nos 12% da Selic esse ano, agora está chegando aí com 11%. Mas se ela está abaixo disso, a poupança ela é desinteressante, porque a forma de remuneração dela é menor, né? Ou seja, não vale tanto a pena. Você acaba tendo, infelizmente, você acaba tendo prejuízo real, ou seja, ainda que ela te pague um rendimento, o nível de inflação é elevado que não cobre. Então, no fim das contas, você está tendo prejuízo efetivo, você está perdendo gradativamente, né? Todo mês você está perdendo uma parcela da sua renda. Mas o título público é uma boa saída porque o indivíduo consegue adquirir os títulos independentemente da fatia de renda, porque ele está investindo, né, ele está emprestando para o governo para que o governo faça suas políticas públicas, entre outras atuações, e ele tem essa retomada, esse recebimento do investimento ou no fim ou a cada 6 meses, a depender do título que ele escolha. Né? Você quer dizer a respeito dos efeitos da taxa Selic abaixo de 8%, né? A gente sempre torce para uma taxa Isso é. Selic mais baixa, e a gente já teve isso aí no Senado, chegou a 2%, mas para quem é poupador da caderneta de poupança, a taxa Selic abaixo de 8% dá um rendimento de 75% da taxa Selic. E aí, com inflação alta, aí é que vem a perda, e Isso. foi o que a gente verificou aí ao longo dos últimos anos, já na pandemia. Ficou mais acentuado porque a Selic, como eu tinha mencionado antes, ela teve que reduzir muito para dar aquele estímulo que infelizmente não aconteceu. E aí as pessoas acabavam tendo que ou investir em título público, ou, como você falou, comprar ativos com risco mais elevado para tentar ter uma compensação dessa perda real.
E para a Bolsa de Valores, o que é preciso que o consumidor não, o poupador, aquele que não tem o traquejo, que não tem o costume, mas quer entrar nesse mercado para ver novas possibilidades, o que que ele deve ter em mente para não correr risco, não fazer errado? É, ser bastante fiel, em primeiro lugar, né, na sua análise de investidor que ele vai ter que apresentar, se ele é mais conservador, se ele é mais arrojado, se ele é muito arrojado. Normalmente, quando um indivíduo quer investir em algo, normalmente, né, principalmente títulos de renda variável, normalmente as corretoras têm um formulário que apresenta algumas perguntas para tentar ler qual é o tipo de título, qual é o tipo de risco que aquela pessoa aceita. Como você falou, tem pessoas mais conservadoras, moderadas e arrojadas, né? E aí a instituição, pelo outro lado, consegue fazer com que o gestor de investimento consiga dar dicas ou conselhos mais ajustados para aquele perfil, né? Então, o que eu acho assim, duas coisas, né? Primeira, ou o indivíduo conversa com seu gestor de investimentos para ver qual é a, a opção, a escolha, né, mais adequada para o perfil dele, ou ele passa a se educar financeiramente, entender como funcionam os produtos, qual é a lógica que vem por trás, quais são os riscos, para que caso ele opte por fazer eventualmente decisões sozinhos, ou até mesmo para quando for receber uma orientação do gestor de investimento, ele consiga dar é, comentários que possam fazer com que o gestor alinhe melhor a expectativa de investimento com o retorno. Porque investir, você vai ter sempre que levar em consideração qual é a expectativa de retorno que a pessoa espera. Logicamente que produtos que têm um risco menor, né, têm uma exposição menor a risco, o retorno é menor, porque o risco é menor. Agora, produtos cujo risco é mais elevado, né, o retorno é maior porque você tem uma exposição de risco muito grande. Então, o que eu quero dizer é que o risco, né, a aceitação do risco acaba sendo uma variável, né, nesse gerenciamento de risco fundamental para que a pessoa acabe escolhendo o produto mais adequado e até entenda que aquele retorno sobre aquele investimento é aquele em razão do risco que se tem por trás. Você ficou mudo. Fechou sozinho. O resumo da obra da nossa conversa, o Daniel Matos, é planejamento, né? Tem aquela frase que diz que quem planeja não tem futuro. Aí a gente cai de novo na história da educação financeira. É preciso estar bem educado financeiramente para poder planejar as coisas e para poder ter os melhores resultados e correr os menores riscos. Então, nesse sentido, a gente tem aí um bom desafio em 2024 e pelos próximos anos, né, para alcançar. Sempre pensando nesses dois lados, correr menos riscos e obter os melhores resultados, não é? Isso. Ano que vem promete. Sim. Veremos aí. Bom, nosso tempo está esgotado praticamente. A sua mensagem final, esse aqui certamente é o nosso último encontro em 2023, porque daqui uma semana já estaremos com o pé no outro ano. Primeiramente, o nosso agradecimento aqui aqui da equipe do programa Gente que Fala por toda a sua colaboração ao longo desse ano, e a gente espera estar junto aí em 2024, trazendo sempre as melhores informações sobre economia para a nossa audiência. Sua mensagem final, Daniel. Inicialmente agradeço a equipe, agradeço durante o ano, espero estar com vocês no ano que vem. Sobre a mensagem, desejo boas festas a todos e a todas as famílias, tá? E espero que o ano que vem seja repleto de muitas felicidades e sucesso na vida de cada indivíduo, né? Que eu espero que, sinceramente, que essas informações possam ajudar as pessoas, independentemente do tipo de necessidade ou do nível de necessidade, porque economia é algo fundamental e afeta muito a todos. E um abraço a todos. Muito bem, Daniel. Então, mais uma vez, um Feliz Natal para você, o nosso último programa aqui antes do Natal. Feliz Ano Novo. A gente volta a se ver, então, em 2024. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Daniel Matos bateu um papo com a gente hoje, ele que é advogado, economista, especialista em direito tributário.
E o programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Gente, Feliz Natal para todos, a gente volta então a se falar aqui na segunda-feira, já no dia do Natal, na tarde do Natal, então muita saúde, muita alegria, harmonia, paz para as famílias na noite do Natal, uma ceia repleta de esperança e que todas as famílias possam estar juntas e comemorando, e também aqueles com maiores e melhores condições tenham as condições também de prestar solidariedade aos menos favorecidos neste momento também, que é muito importante com tanta gente necessitada que a gente tem aí observado pelo Brasil afora. Então, Feliz Natal a todos, o agradecimento da nossa equipe também, a todo mundo da Rádio 365, a direção, aos técnicos, todo mundo que trabalhou aí ao longo do ano, colaborando para colocar o nosso produto no ar. Também o agradecimento ao pessoal da UTV, da mesma forma, e da Rádio Cultura AM 990, lá em Dois Córregos, cidade do interior paulista, do centro-oeste paulista. Muita saúde e alegria para todos os nossos parceiros, os nossos colaboradores, e que ao longo desse ano aí nos proporcionaram a possibilidade de levar tanta informação para a nossa audiência. A gente volta a se ver então na segunda-feira pela Rádio 365, pela UTV, pelas redes sociais, pela Rádio Cultura AM de Dois Córregos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.